Então, a todos uma boa noite, né? Vamos aqui aquecer o coração, né? Nos conectar um pouquinho com a espiritualidade amiga, conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, os esclarecimentos da doutrina. E é com muita gratidão que hoje estou aqui, com muita alegria. Gostaria de agradecer o convite da nossa amiga Lu, né? A gente nos presenteia aí com a oportunidade de reencontrar amigos tão queridos dessa casa, onde a gente tem um carinho bem grande. Somos vizinhos, né? Então, quase em casa. E também quero desejar que todos tenham uma ótima noite, que se sintam acolhidos, tanto os que aqui estão presentes, quanto os que estão ouvindo, né, a palestra hoje de forma online, que também recebam essas boas vibrações. Que nós possamos, nessa quarta-feira, ao sair desta casa, nos sentirmos mais fortificados, mais, vamos dizer assim, mais tranquilos, consolados, que a gente busca dentro da casa espírita muitas vezes ser consolado, outras vezes esclarecimentos, outras vezes a gente busca também, né, de certa forma, receber um remedinho, e a gente sabe que aqui a gente encontra tudo isso. E desejo imensamente que eu consiga transmitir um pouquinho do que eu estudei para a fala de hoje, que eu consiga repassar um pouquinho do que é essa grandiosidade da doutrina. E para dar início à fala que está programada para a noite de hoje, que vamos conversar um pouquinho sobre a bússola da fé viva, gostaria que nós pensássemos um pouquinho numa parte muito especial do nosso corpo, que é uma parte que tem, assim, muitas ligações, muitos ligamentos e transmite para todos os órgãos do nosso corpo muitas comunicações, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, essa máquina grandiosa e geradora de energia. Essas energias psíquicas que, além de ter essa máquina tão potencializada, é uma fonte de exteriorização, porque transmite, porque espalha, faculta uma vitalização imensa, ou de forma positiva, ou muitas vezes alguns desequilíbrios, dependendo de como a gente focaliza isso. Nós podemos, através desse veículo, direcionar com muita intensidade, né? Conforme as nossas ideias, conforme os nossos pensamentos, que nós, por essa máquina que nós temos ao nosso favor, nós podemos exteriorizar, nós podemos emanar vibrações, sejam benéficas ou não tão boas. Então, a gente, através dos nossos pensamentos, nós temos um poder de emanar vibrações através dos nossos pensamentos. E em face dessa realidade, nós precisamos muitas vezes vigiar os nossos pensamentos, para que nós possamos, através dessa energia que se reveste os nossos pensamentos, nós estimulamos os nossos neurônios cerebrais e assim nós produzimos substâncias, sejam e podem ser aí muito saudáveis, podem ser processamentos eletroquímicos. E quando, por outro lado, nós emanamos essas energias não tão boas, né, quando nós estamos carregados de pessimismo, de malquerência, quando nós guardamos alguns ressentimentos, ou até mesmo chegamos até a momentos de sentir ira, ódio, nesse momento, nós também produzimos moléculas que são eliminadas pelos mesmos neurônios. E esses neurônios, essas moléculas, elas têm um poder destrutivo que perturbam essas comunicações e elas acabam se alojando aí no nosso sistema nervoso central, afetando então a nossa natureza imunológica. E quem que a gente atinge? A nós mesmos. Tendo essa
essa emissão de mensagens tóxicas que muitas vezes são perturbadoras. E da mesma forma que nós recebemos esse retorno não tão bom, nós também muitas vezes direcionamos para as pessoas que estão ao nosso lado. Nós também direcionamos para aquelas pessoas que muitas vezes, né, fazem aquilo que a gente não gosta muito, nos atingem, nos desafiam. E quando a gente tem esses sentimentos, nós sim emanamos essas vibrações. Mas, como Deus ele é muito bom, nós temos ao nosso favor uma indispensável forma e que pode ser usada em todos os momentos, um instrumento, uma ferramenta extraordinária. E quando nós nos depararmos, porque somos ainda imperfeitos, quando nós nos depararmos com momentos onde nós nos sintamos com esses sentimentos de revolta, de ira, de tristeza, que nós possamos nos centralizar e saber ter a certeza de que nós temos ao nosso favor um recurso valioso que serve para todos os momentos. Qualquer necessidade pode ser sanada através desse instrumento e não tem custo, alcança todos nós e nós podemos, através daí, alterar essas vibrações, que é a oração. Então, a oração é a bússola da fé viva, ao qual nós temos em favor de todos nós. Mas o que é a oração? Qual é o significado dessa palavra, ao qual muitas vezes a gente fala, né? Tivemos aqui antes da fala da palestra, é uma oração muito bonita, com palavras doces, com boas vibrações. Mas o que significa a palavra oração? A oração, ela é um verbo que vem do latim orare. Mas nós temos que ter consciência que para todos nós a oração ela é tão indispensável quanto o ato da alimentação. Quantas vezes nós comemos mesmo por dia? E quantas vezes nós oramos? Será que está equilibrado? Então nós, como espíritos imortais que somos, nós temos essa necessidade de estarmos em oração. E para nós é tão indispensável quanto o ato da alimentação de todos os dias. E a palavra oração, como foi comentado, vem do orare e significa falar. Ou seja, todas as vezes que falamos, nós estamos orando. Não é à toa que pregadores, conferencistas, eles são chamados de oradores, são apresentados como oradores. Porque eles oram para as outras pessoas. Não significa que este trabalho, que os conferencistas, que os pregadores têm essa função, significa que eles estejam sempre em prece. Mas eles estão falando, eles estão em oração. E por que nós chamamos oração de prece, prece de oração? Porque neste caso, quando estamos em prece, nós estamos falando com Deus. Nós estamos nos comunicando com o Pai Celestial. Então, sempre que nós nos direcionarmos ao nosso Pai, a esse Pai bondoso, misericordioso, justo e bom, nós estaremos em prece, nós estaremos em oração. Mas muitas vezes nós temos dificuldades de orar. Nós ouvimos ou falamos que nós temos dificuldades de orar, mas por quê? Porque nós estamos tão ligados na correria do dia a dia, porque nós temos tantas atividades para serem executadas, porque a gente tem tantas aspirações, a cabeça está sempre tão cheia, a gente está sempre está sempre com o tempo ocupado, nós estamos sempre muito ocupados, nem sempre produtivos. E assim a gente acaba, eu não tive tempo de orar, eu não tirei tempo para orar, para falar com Deus. Quantas vezes nós estamos tão ligados à nossa rotina que nós fazemos tudo no automático. A gente nem percebe o caminho, muitas vezes, que a gente faz no nosso dia. A gente chega em casa do trabalho,
né? Eu trabalho bastante em casa, mas tem aquela rotina de chegar a um horário do trabalho, muitas vezes tem ali uma correria para fazer, casa para organizar, comida para fazer, filho para cuidar. E daí a televisão, que também é um atrativo muitas vezes, e fica ali, né, assistindo, ou fica nas redes sociais. E o tempo passa, e aí, quando vai para a cama, já está tão cansado, a cabeça está tão cheia, e às vezes nem entra em oração, nem se conecta com o Pai. Às vezes já acorda atrasado, diz, eu faço oração de manhã, ou eu faço à noite, acorda atrasado, já acorda nervoso, não se conecta, não conversa com o Pai e parte para a correria de novo. Então a gente não tem tempo, a gente não prioriza este momento. Mas para a gente ficar 5, 10, 30 minutos, 1 hora, 2 horas ali nos Facebook, Instagram da vida, quantas vezes a gente faz isso? E aí tem muitos que dizem, eu até tento, mas eu tô tão cansado, eu começo, Pai Nosso que estais nos céus, e dormiu. Quantas vezes? E daí acorda no meio, daí tem aquela parte que não dá de deixar de fazer, que é não deixar cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Acabou a oração. Nem pensou no que disse. E a oração do Pai Nosso, né, é uma oração universal. É a oração que foi nos ensinada por Jesus. É uma prece lindíssima. Mas além de muito linda, ela tem um significado extraordinário. E muitas vezes nós sabemos ela de cor. Nós aprendemos desde pequeno. Mas a gente não para muitas vezes para refletir qual é o significado de cada palavra nesta oração do Pai Nosso. O que Jesus quis nos ensinar com essa oração, com essa prece. E se nós mesmo, né, fazendo essa prece que de certa forma é decorada por todos nós sabemos ela de ponta a ponta, mas a gente não reflete, a gente não vibra no significado dessas palavras, dessas frases. E nós temos que ter essa consciência de que a oração, ela é um instrumento pela qual nós temos a oportunidade de falar com Deus. Todos os dias, em todos os momentos. No momento de alegria, no momento de dificuldade, nós temos essa ferramenta, esse instrumento a nosso favor. Mas como nós devemos orar? Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a principal qualidade da prece, ela precisa ser clara, ela precisa ser concisa, sem fraseologia inútil, sem palavras cheias de lantejoulas, como ele traz, né? Então não é a quantidade de palavras, são as palavras bonitas que fazem a diferença, e sim o que se sente. Né? A gente precisa refletir em cada palavra. Seja a oração que a gente se abre para Deus, que a gente desabafa com Ele, ou seja a oração, né, que cada um tem aí o costume de fazer todas as noites, todas as manhãs, durante o dia, não tem uma regra. Porque somente quando nós refletirmos sobre o significado das palavras, né, elas não precisam ser faladas, a gente precisa ser sentida. Aí sim, a prece, ela alcança o objetivo. De outro modo, como nos afirma Kardec também, ela não passará de ruídos. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 1, onde temos a qualidade da prece, Kardec nos traz que quando orardes, não vos assemelhem aos hipócritas, que de propósito rezam em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos outros. Digo a vocês em verdade que eles já receberam a recompensa. Quando vocês quiserem rezar, entrem em seu quarto, fechem a porta e então orem ao Pai em segredo. E o Pai, que vê tudo o que acontece em segredo, lhes dará a recompensa. Então nós somos orientados não entrar no quarto físico, mas entrar para dentro de nós. Sentir ali tudo que seja bom ou não seja, mas que a gente se abra para Deus, que a gente se conecte com Ele através deste momento. Então nós somos orientados a não fazermos propaganda, como nos diz a frase aqui,
para que a gente, né, aprenda que a prece ela não precisa ser longa, ela não precisa ser complicada, porque não é a quantidade, e sim a qualidade, como nos traz o título desse capítulo. A qualidade, a sinceridade, o fervor que nós colocarmos nas nossas orações. Quando alguém ora, luariza as paisagens mental e inunda-se de paz, revitalizando e sustentando a energia mantenedora da vida. A oração sincera, quando é feita uma entrega íntima a Deus, ela desenvolve uma percepção da realidade que normalmente não são detectadas e fazem parte do mundo extrafísico. O ato da oração é constituído pelo fixar dos nossos pensamentos. Né? Voltamos ao cérebro. E os pensamentos nobres, das aspirações superiores. E quando nós conseguimos nos conectar dessa forma, nós produzimos ondas carregadas de amor, de harmonia, e mantém-se aí, então, os nossos centros nervosos em atividades. E assim, alimentam as forças e de imediato, é como o WhatsApp. Assim. Hoje em dia, no WhatsApp, até a gente estava conversando essa semana, manda um WhatsApp aqui, seja onde for, vai receber no mesmo momento. E quando a gente se conecta através da oração, esses centros nervosos, eles emanam ondas através do fluido cósmico universal. E de forma imediata nós somos atendidos. De forma imediata, através dessas ondas, a espiritualidade, ela é conectada, ela é trazida para que nós possamos, através aí da ajuda dos bons espíritos, nos conectar com as esferas superiores. E em face, então, do conteúdo especial que nós potencializamos, é como a lei de ação e reação também, né? A gente emana e a gente recebe. Na prece, nós emanamos essas energias e elas retornam a nós, os emissores. E a mente de quem ora, ela se sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se das forças espirituais e também com lucidez, com clareza. A prece é uma terapia valiosa, pois ela atrai as energias reparadoras ao tempo que dinamiza e potencializa as nossas energias psíquicas e emocionais. E, de certa forma, neste momento, nós revigoramos a nossa existência. O quanto é grandioso a gente conseguir chegar nesse estágio através das nossas orações. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pelo qual o divino entendimento desce da vida do coração, desce do coração da vida para a vida do coração. Porém, nós precisamos ter um pouquinho de cuidado nas nossas orações. Porque dentro de uma prece, quando nós nos conectamos com Deus, nós podemos pedir, podemos glorificar e podemos agradecer. E tem muitas vezes a gente só se conecta, só liga a anteninha ali quando a gente quer pedir as coisas. Então a gente tem que ter esse cuidado para que quando a gente entre em contato com Deus, que não seja só para pedir, 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 pedir. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. E em tempo algum a gente precisa entender também que muitas vezes o que a gente está pedindo não é necessário. Muitas vezes o que a gente está pedindo a Deus e a gente acha que não recebeu é porque aquilo não vai ser bom para a gente. Porque Deus ele é muito bondoso e ele vai sempre nos atender naquilo que vai ser o melhor para cada um de nós. Há quem pense que não é necessário orar, porque Deus ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as necessidades de todos os seus filhos. E que também, como a gente também estuda, as leis de Deus são imutáveis. E por que eu vou orar se Deus já sabe do que eu preciso e se ele não vai modificar a lei? A lei ela já existe. Ela não muda as leis divinas, as leis naturais.
E realmente, né? As leis, elas existem, mas existem muitas coisas na vida que podem ser alteradas dependendo das nossas atitudes. Então, depende de nós que tenham aí algumas alterações, não na lei, mas em coisas que acontecem nas nossas vidas. Porque se não fosse assim, nós seríamos seres passivos. Nós não teríamos livre-arbítrio. E a gente sabe que isso não é verdade. É possível, portanto, que Deus ele atenda a certos pedidos nossos. Para que isso aconteça, ele não vai ferir nenhuma lei, porque as leis não mudam. E até porque Jesus disse, né? Pedi e obterei. Então, quando Jesus diz, o que ele quer dizer quando ele diz que o que quer que a gente peça na prece, acreditando que vai conseguir, a gente acaba conseguindo. Ele não está dizendo que Deus vai atender a todos os nossos pedidos, sem julgar se isso é para nosso bem ou não. Como nós temos uma visão ainda limitada, como nós vemos apenas o presente, como nós temos acesso a algumas informações, a gente não tem acesso a informações vamos dizer assim, da imortalidade, das vidas passadas, das vidas futuras. Nós vemos só o hoje. Nós acabamos por não entender muitas vezes as respostas de Deus às nossas preces. A gente pode comparar que Deus, ele deixa que nós passamos por alguns sofrimentos. É fato, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde passaremos por alguns obstáculos. Mas ele vai permitir que nós passamos por isso como um cirurgião que permite que o seu paciente passe pelas dores da operação para que ali na frente ele seja curado. Ele vai passar por momentos difíceis da operação, ou talvez um pós-operatório, para que ele se cure mais à frente, ou para que ele sofra menos ali na frente. E Deus ele permite que nós passamos por momentos de dificuldades, por alguns sofrimentos, para que nós possamos lá na frente sermos felizes na vida futura. Porém, se nós temos essa convicção, essa fé, que se nós pedirmos com confiança a Deus, Ele sempre vai nos dar. Mas a gente precisa saber pedir. Ele vai nos dar coragem, Ele vai nos dar forças para enfrentar as dificuldades, os momentos difíceis. Ele vai nos proporcionar a possibilidade de desenvolvermos a paciência, a resignação. E ele também vai nos enviar aqueles espíritos bons, nossos benfeitores, os nossos anjos da guarda, para nos inspirar a ter uma boa ideia, a mudar um pouquinho os nossos pensamentos, a achar uma saída, ver uma luzinha no final do túnel. Mas ele espera que a gente faça a nossa parte. Não adianta a gente só terceirizar, né? Por isso que Jesus também nos disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. E Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos traz uma comparação bastante interessante sobre o que é esse limpar, essa faxina que muitas vezes nós precisamos fazer. Ele compara que em uma construção de uma casa, onde, imaginando um terreno assim, para construir algo nesse terreno, é preciso despender de um longo esforço. Vai precisar remover óbices, vai precisar eliminar asperezas, vai precisar melhorar esta paisagem para que assim, né, consiga aí ser construído algo nesse terreno. Para que a gente também busque a nossa edificação, a nossa paz doméstica, nós precisamos aí também desses serviços edificantes, buscar esse faxinar os nossos pensamentos, faxinar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, nos conectar para que nós possamos eliminar o que é ruim e absorver aí o que é bom.
A prece tecida de inquietação, de angústia, ela não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. A oração tecida de harmonia, de confiança, de força, imprimindo a direção, a bússola da fé viva, recompondo-se a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Realmente, né, para que a gente possa construir algo, a gente precisa limpar as perezas. A gente precisa fazer uma grande força-tarefa. E para que a gente nos encaminhe, para que possamos ter a nossa paz interior, para que nós possamos estar em contato com o que é leve, com o que nos traz paz, nós também precisamos remover alguns obstáculos que ainda temos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nesse terreno duro da incompreensão, que muitas vezes não entendemos o porquê estamos passando por alguma dificuldade, o porquê que as pessoas agem de certa forma com a gente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui ó, a mente suja, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 9, onde temos a ação da prece, transmissão dos pensamentos, nós temos que a prece é uma invocação mediante o qual o homem entra em contato pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter como objetivo, né, conforme nós já comentamos um pouquinho, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Quando nós, através das nossas orações, nos conectamos com o Pai, nós elevamos os nossos pensamentos com o sentimento de glorificar, de louvar o nosso Criador, vamos dizer assim, é quando nós expressamos hinos de alegria, quando nós elevamos aquele sentimento de homenagear o nosso Pai, nosso Criador, né? Homenagear aí a oportunidade que nós temos nessa existência. Quando nós, ao orarmos, vamos ali para pedir, para rogar, nossas vibrações, o que a gente sente, todas essas palavras, elas são revestidas pela necessidade de pedir socorro, de pedir ajuda. E o quanto é bom quando nós conseguimos nos conectar para pedir pela gente, mas é muito melhor quando nós usamos a oração, esta ferramenta, para rogar por alguém, para pedir por alguém que necessita, por um ente querido, por um amigo, por um familiar. E nós temos esse poder também. E também podemos agradecer. Através da prece, nós podemos transformar as nossas vibrações, essas ondas psíquicas, em favor, em júbilos, para que alcance aí o agradecimento pela vida, pela oportunidade de estarmos encarnados, por termos acesso à doutrina espírita, quando nós agradecemos por acordar, pela alimentação, quando nós agradecemos pela natureza, por todas as oportunidades que temos de aprender uns com os outros. Então, a ação da prece, ela é explicada pelo Espiritismo e nos afirma que se dá através dessa emissão poderosa dos pensamentos, e ela pode ser tanto encarnado quanto desencarnados. A oração ela pode acontecer tanto daqui para lá quanto de lá para cá, vamos dizer assim. E essa oração é como se nós emanássemos essas vibrações, porque todos nós, estejamos encarnados ou desencarnados, nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. E essas ondas emanadas através das nossas preces, das nossas falas, dos nossos sentimentos e pensamentos, elas são emanadas nesse fluido e vão de encontro àqueles que a gente destina esses pensamentos. E quando nós dirigimos esses pensamentos a um ser que esteja passando por dificuldades, ele vai receber. Ele vai receber um encorajamento, ele vai receber uma força que ele não sabe de onde vem, ele vai receber um amparo, um consolo, ele vai receber coragem para enfrentar aquele momento, ou uma ideia que surja para que ele consiga superar aquilo.
mesmo que ele não saiba que nós estamos fazendo essa oração. Quando sabe, então, é muito maior, porque a recepção é muito mais intensa. Quando a pessoa que está... a gente pode lembrar, né, um trabalho que é feito nas casas espíritas, que é a irradiação, que é quando um grupo de pessoas se reúne para orar, para vibrar em prol de algumas pessoas que muitas vezes estão em casa ou estão em alguns lugares, né, nos hospitais, né, a gente não sabe nesse momento, mas às vezes eles sabem que estão recebendo essas orações. Se uma pessoa transmitindo essas ondas psíquicas já é tão poderoso, imagina quando um grupo de pessoas se reúne para emanar ondas psíquicas dentro desse fluido cósmico universal e a pessoa está conectada, está receptiva, é muito poderoso. E quando nós emanamos essas vibrações, essas lembranças, esses sentimentos para as pessoas que já não convivem com a gente na carne, eles também recebem uma ajuda muito positiva. Muitas vezes estão sim passando por momentos de dificuldades. Muitas vezes sim estão meio perdidos. E quando a gente emana essas energias, vão receber toda a ajuda necessária. Então a prece, ela nos traz uma conexão direta, ela nos traz aí a ajuda dos bons espíritos para que nos intuam, para que nos inspirem a tomar as melhores decisões. E no capítulo 7, do item 7 ao 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei a porta e ela vos abrirá. Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer: desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos em encontrar o objeto dos vossos anseios. Todavia, como nos traz Paulo, precisamos combater o bom combate. Precisamos trabalhar, agir e servir. Nós não podemos ficar só em oração, que não vai resolver os nossos problemas. Vai ajudar, mas a gente precisa se colocar em movimento. A palavra orar, ela é um verbo. E a gente precisa de ação. Então, a oração, ela inunda de emoções superiores aquele ser que se entrega àquele momento. Quando é em favor do próximo, é muito grandioso. E no livro Bênção de Paz, também de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ele traz uma mensagem muito linda, que vamos dizer que é uma receita, para que a gente siga para toda a vida. Nos traz as seguintes frases, que se a gente refletir bem, é um direcionamento para todos os momentos da nossa vida. Diante da prova, orar, enviando meios de transformá-las em experiências benéficas. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que o desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo a luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicamentos que lhe afastem os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos, de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais, para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam em tudo se faça o bem que nos cabe fazer.
No livro Justiça Divina, nós temos também, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma mensagem linda: ora e serve. Afirmas que o progresso, exprimindo felicidade e aprimoramento, é o porto a que te destinas no mar das experiências terrestres, mas se cultiva sinceridade e decisão consigo mesmo. Abraça o trabalho e a prece, como sendo a embarcação e a bússola do caminho. Rochedos de incompreensão escondem-se traiçoeiros sob a crista das ondas, ameaçando-te a rota. No entanto, ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. Monstros do precipício surgem à tona, inclinando-te à perturbação e ao sopro. Contudo, ora e serve. A prece guia, o trabalho defende. Tempestades de aflição que aparecem de chofre, vergastando teu refúgio. Entretanto, ora e serve. A prece reanima, o trabalho restaura. Companheiros queridos que te suavizam as agruras da marcha, desembarcam nas ilhas dos enganosos descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados encargos. Todavia, ora e serve. A prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças. Ora e serve. A prece é silêncio que inspira. O trabalho é atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da Terra também passou pelo oceano do suor e das lágrimas, orando e servindo. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhes espontaneamente os júbilos da chegada pelo esclarecer em forma de cruz. Tão alto, porém, acendeu ele a flama da prece que pôde compreender e desculpar os próprios algozes. E tão devotadamente se consagrou ao trabalho que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos braços dos amigos vacilantes, como a repetir-lhes em regozijo e vitória: tende bom ânimo, eu estou aqui. O pensamento, portanto, vinculado a Deus, ao bem, ao amor, ao desejo sincero em ajudar, eis a oração que todos nós devemos utilizar, a fim de que a felicidade se instale por definitivo em nossos corações. Por isso que as formas, as fórmulas, a quantidade de palavras se fazem secundárias, sendo indispensável a nossa intenção, cujo propósito estimula essa máquina geradora de energia que é o nosso cérebro, onde ondas psíquicas vigorosas podemos conduzir as aspirações. O hábito de orar, a constância, né? O orar todos os dias, a todos os momentos que nós temos ali essa possibilidade, é a elevação do nosso pensamento, se transformarão no estado especial de equilíbrio espiritual. E assim nós teremos aí a sustentação para todas as ocasiões da nossa existência. E quando todos nós tivermos aí, todos nós humanos, no momento em que todas as criaturas humanas tivermos a consciência do poder que tem a oração, dos pensamentos nobres, o nosso planeta será beneficiado. Tanto pela emissão individual de cada um de nós, como também pela emissão coletiva em orações. E assim nós conseguiremos contribuir, ajudar na recuperação deste planeta ao qual nós já agredimos tanto.
através das nossas imprevidências, da loucura de todos os nossos habitantes, tornando então a nossa terra abençoada, né, em um reduto de regeneração, ao invés de uma oficina dolorosa de provas e expiações. E assim o nosso governador está, em oração por todos nós, seus irmãos, né? E sabemos que a oração ela é algo fundamental realmente, e quanto mais nós utilizarmos desse instrumento que nós temos, mais nós seremos beneficiados e mais nós contribuiremos para o nosso bairro, para o nosso lar, para o nosso centro, né, para as casas espíritas, para a nossa cidade, e automaticamente isso vai se expandindo através desse fluido cósmico universal que inunda a tudo. E é assim, eu agradeço a atenção de cada um, agradeço a presença de cada um nesse momento, e após um pequeno trecho de uma canção, eu devolvo a palavra, desejando que todos que aqui estão retornem aos seus lares com segurança, com bom ânimo, para prosseguir aí as suas jornadas. Deus está aqui, não certo no ar que eu respiro, não certo no amanhã que se leva, não certo no as fala depois de